mais essa aula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema do nosso capítulo 9 da apostila, que seria a teoria cinética dos gases, né? O nosso modelo cinético dos gases. E embora eu acredito que essa aula vai ser interessante para vocês, especialmente pelo aspecto visual da aula, né? E comigo falando em cima de alguns slides que eu vou apresentar para vocês sobre essa matéria. A matéria é complexa, mas é importante dentro do embasamento que a gente tem que dar para o nosso curso, e quando eu falo especialmente de gases, que é o que a gente vem falando até agora, né? Então, nós já estamos aí encerrando o curso, já estamos indo para os capítulos finais da nossa apostila, e essa aula número 9 é importante nesse sentido de situar vocês, especialmente como surgiu, né, ou como acabou sendo desenvolvida toda essa parte da teoria cinética dos gases, ok? Então, a gente pode observar que para estudar a teoria cinética, né, no nosso gás perfeito, né, nós temos que sempre ter em mente algumas propriedades que são aquelas propriedades que nós já vimos, né? Então, volume, pressão, temperatura e quantidade de matéria. Então, essas 4 propriedades físicas, elas podem ser facilmente manipuladas no laboratório, né? E elas definem o estado físico de um gás puro, né? Então, elas definem um estado de um sistema, né, gasoso. Então, dentro da descrição macroscópica do gás, que nós já vimos anteriormente nos capítulos anteriores, né, quando eu estudo as leis de Bohr, Chas, Gay-Lussac, o princípio de Avogadro, todas essas leis e esses princípios conduzem a um modelo empírico simples para os gases moleculares a baixas densidades, sem forças intermoleculares. Então, só para lembrar, a gente está falando de gás perfeito, então não estou levando em consideração nenhuma força intermolecular entre eles, né? E dentro dessa proposta, né, dentro dessas condições das leis, só para lembrar na equação dos gases ideais, o que gera essa equação? Como é que a gente chega nessa equação dos gases ideais? Através da lei de Bohr, que me diz que pressão e volume são inversamente proporcionais, através da lei de Charles, que diz que volume e temperatura são diretamente proporcionais, e através do princípio de Avogadro, né, que leva em consideração a dependência da quantidade de matéria com o volume ocupado por esse gás, né, a pressão e temperatura constantes. Então, a partir da união desses princípios, né, nós temos a nossa equação de estado, né, aproximada para qualquer gás dito aí perfeito, né, que é PV igual a nRT, que vocês já estão bastante acostumados, né? No desenvolvimento dessa teoria cinética, a gente parte também do princípio da lei de Dalton, onde a pressão parcial de um gás em uma mistura é a pressão que ele exerceria se ocupasse sozinho o recipiente dessa mistura, né? Essas pressões parciais, elas são dependentes da fração molar dos gases na mistura. Essa fração molar, por sua vez, o nome já diz, né, é a quantidade de matéria em função de toda a matéria presente no recipiente. E então nós temos a pressão individual do gás dependente também da fração molar, ou seja, o que Ci, né, que é essa letra grega aí, da fração molar, seria a própria pressão parcial do gás sobre a pressão total do mesmo, ok? Então, essa lei de Dalton, ela vem muito da teoria cinética dos gases, né? Todo o seu princípio vai acabar gerando essa lei de Dalton para os gases com a pressão parcial. A teoria cinética dos gases, ela explica por que os gases se comportam de acordo com essa equação dos gases ideais, né? E ela vem através das deduções de Clausius
ainda no século XIX, que relaciona as grandezas microscópicas, né, velocidades moleculares, por exemplo, com grandezas macroscópicas, como pressão e temperatura. Então, é bastante interessante, né, porque eu estou relacionando grandezas de ordens, né, ordens de grandeza diferentes, né, de micro e macroscópicas, e isso nos dá uma noção bem vantajosa de como se comportam as moléculas dos gases em um determinado recipiente. As aplicações das leis de movimento de Newton a esse número de partículas, né, dentro do recipiente também nos dá uma noção do que é essa teoria cinética dos gases, através de uma aproximação estatística, e que acaba culminando lá na teoria de probabilidade com Maxwell, que nós vamos ver ao final dessa aula. O modelo cinético dos gases, ele nos dá uma visão quantitativa dessas propriedades, né, relacionando três propriedades importantes, né? Uma delas é o movimento aleatório, né, caótico, incessante. A outra visão dessa propriedade é exatamente sobre o tamanho das moléculas, que esse tamanho é extremamente pequeno quando comparado com a distância percorrida pelas moléculas. E dizer que essas moléculas só interagem em colisões elásticas, né? Então, esses choques elásticos são aqueles choques onde a energia é conservada, e isso é importante para a gente. Então, são essas três propriedades que vão caracterizar o nosso modelo cinético dos gases, ok? Então, vamos considerar o seguinte sistema. No intervalo de tempo, ΔT, as moléculas que estiverem a uma distância Vx ΔT da parede, né, no lado direito, nessas três figuras que vocês veem aí abaixo, né, e que se dirijam para essa parede, elas vão incidir, né, vão se chocar com a parede. Então, observe nessa primeira figura, antes da colisão, eu tenho uma partícula, né, uma bolinha aí, representando uma partícula gasosa, né, uma molécula do gás. Ela está numa direção, no sentido aí, né, da parede, né, nessa direção X. Observe nessa outra figura que eu tenho, após a colisão, a volta dessa partícula. Então, o que eu tinha de movimento passa a ser menos mvx. Né? E as partículas que estão numa área anterior, né, a essa região cinza que vocês observam na figura, são partículas que não vão ter energia suficiente, né, para chegar até a parede. Então, elas não vão colidir com a parede. Né? Então, o número de partículas, o número de moléculas dentro dessa distância, a distância suficiente para colidir com a parede, ela é proporcional a Vx, né? E ao número de moléculas, portanto, por unidade de volume, que seria N sobre V. Ok? Então, considerando apenas uma molécula a colidir com a parede, eu tenho quatro instantes preponderantes aí. O momento antes da colisão, onde eu tenho mais mvx. O momento após a colisão, onde a partícula já está voltando, menos mvx. E a variação no momento da molécula, né? Menos 2 mvx, e a variação no momento da parede. Né? O momento aí eu estou representando pelo P. Né? Então, essa variação de ΔPx é mais 2 mvx. Né? Então, quando eu falo momento, né, eu estou relacionando exatamente a massa com a velocidade, né, da partícula, ou no caso, na parede também. Né? Então, vamos passar a deduzir a equação de estado através da teoria cinética dos gases. Né? Então, para isso, é importante que a gente verifique que eu tenho um número de moléculas, né, num determinado volume. Né? Eu vou chamar esse volume, que é a nossa caixa aí. Né? Observe que eu tinha a caixa determinada por Vx vezes ΔT, né? E agora eu tenho também um elemento A, né, que me dá exatamente a amplitude dessa caixa como um todo. Então, o número de moléculas nesse volume é NA sobre V, né, vezes essa unidade de volume
representado por AVX ΔT. Né? N minúsculo é o número de mols, esse Na maiúsculo é a constante de Avogadro, ok? E V é o próprio volume. Então, o número médio de colisões com a parede num intervalo de tempo, né, acaba sendo descrito por essa equação. E nós podemos ter a variação total do momento. Né? Então, de novo, eu estou falando de mvx. Desenvolvendo essa equação, né, nós chegamos a essa equação final, né, que é a taxa em função da segunda lei de Newton, referente à pressão, né, ou seja, a pressão exercida por essas moléculas, né, ou seja, a força sobre a unidade de área exercida sobre essas moléculas contra a parede do recipiente. Então, número de mols, né, determinando a quantidade de moléculas que eu tenho aí, a massa molar dessas moléculas, Vx ao quadrado, a velocidade naquela direção x, sobre o volume. Observe que essa expressão ela já é muito parecida com a equação dos gases ideais, né? Onde PV é igual a nRT. E desenvolvendo um pouco mais, lógico que eu tenho que falar de uma velocidade média. É isso que eu coloco entre esse símbolo, né, que parece um sinal de menor e maior, o meu Vx ao quadrado, é a velocidade média das moléculas, né, dentro dessa direção x, ok? Porque nem todas as moléculas têm a mesma velocidade. Nem todas as moléculas têm a mesma direção, ok? Então, se eu for considerar as direções diferentes e as velocidades diferentes, eu tenho, na verdade, esse c ao quadrado, que é o somatório das velocidades médias em cada um dos três componentes espaciais, x, y e z. Tá? Então, nós podemos dizer que PV é igual a 1/3 de nmc ao quadrado. Né? E esse é um resultado chave dentro do modelo cinético, porque ele nos leva, né, basicamente à própria equação de estado do gás perfeito. Né? Ela coincide com a equação de estado, uma vez que esse segundo membro da equação tem que ser igual a nRT. E aí eu posso igualar, né, e achar que a velocidade média das moléculas, o c, né, que na verdade seria a velocidade média quadrática, né, porque é c ao quadrado, vai ser 3RT sobre m, né, a raiz quadrada de 3RT sobre m. Então, eu tenho uma relação importante e consigo determinar a velocidade média. Por isso que a teoria cinética das moléculas, a teoria cinética dos gases, porque eu consigo chegar, através dessa relação de PV igual a nRT e a própria relação que a gente acabou deduzindo aí com a velocidade média das moléculas, chegar a determinar essa velocidade para as moléculas de gás, né, do gás ideal, então, dentro de um recipiente, ok? Quanto mais alta for a temperatura, mais rápidas, em média, né, vão se mover essas moléculas. Assim como as moléculas de maior massa molar vão se movimentar mais lentamente do que aquelas moléculas mais leves. Essa é a conclusão, é o significado físico direto que eu chego dessa própria equação que está aí, né? C igual a raiz de 3RT sobre m, ok? Então, essa é uma informação microscópica relevante, né? Observe que nessa informação eu não tenho conhecimento das posições e das velocidades de cada molécula a cada instante de tempo, e sim da média das velocidades, né, considerando
uma média também do instante de tempo, né? Então, eu tenho o que a gente chama de função de distribuição, ok? Para um gás em equilíbrio térmico, a função de distribuição é independente do tempo. Então, essa função acaba sendo dada por Maxwell dessa seguinte forma, né, através dessa equação que está aí destacada, né, a minha função de distribuição da velocidade é dada por essa equação. Eu posso deduzir essa equação a partir do número de partículas, né, no meu recipiente, a partir da velocidade, né, número de partículas com velocidade entre Vx e a velocidade infinitesimal, né, ou seja, Vx mais d de Vx, né, a derivada de Vx. E eu posso dizer que a função de distribuição das velocidades de Maxwell, dependentes de Vx, Vy e Vz, são, na verdade, o produto das funções das velocidades de Vx ao quadrado, Vy ao quadrado e Vz ao quadrado, ok? Com a probabilidade de uma molécula ter uma velocidade muito grande, deve ser muito pequena, a gente acaba abandonando o expoente positivo. No final das contas, o que nos interessa, basicamente, é interpretar esse gráfico de probabilidade em função da velocidade das moléculas. Observe que eu tenho uma curva a 0 graus Celsius, a 25 graus Celsius e a 100 graus Celsius, né? A equação de Maxwell aumenta em função parabólica, né? Ou seja, de 0 para pequenas velocidades a um máximo, né? E a partir daí diminui exponencialmente. Vocês viram que tem lá um fator exponencial na equação de Maxwell, né? Observe que a probabilidade de encontrar essas moléculas ela é ligeiramente alta, né? Posso dizer que é alta, especialmente a velocidades baixas, né? E conforme eu vou aumentando a velocidade, essa probabilidade vai diminuindo, né? Porque eu não consigo mais determinar especificamente algumas moléculas, mas eu tenho que pegar a média como um todo, ok? É basicamente como um gráfico de probabilidade de notas dos alunos numa determinada turma. Então vocês imaginem que eu tenho lá vários alunos com uma nota média, né? Alguns poucos alunos com uma nota muito alta e alguns poucos alunos com uma nota muito baixa. Então eu crio um gráfico que é uma distribuição da probabilidade, que é basicamente isso que Maxwell está falando, ok? Então, só para a gente concluir, né, o que é importante para vocês tirarem dessa aula de modelo cinético dos gases? Especialmente que a velocidade do transporte de uma certa propriedade através de um gás, ela é permitida, ou seja, eu tenho que a propriedade dessas partículas é expansível a todas as outras, né? Então, a partir de uma média da velocidade, eu consigo determinar essas propriedades dos gases, né? Consigo determinar também a velocidade das reações químicas, né? Especialmente se for tratar de reações no estado gasoso, né? E que aí é parte específica do estudo de cinética química, né, que é um outro curso específico para isso. E, logicamente, quando chegarmos nesse curso, nós vamos relembrar e até estudar um pouquinho esse modelo cinético mais a fundo, tá? Mas eu espero que vocês tenham pego a essência desse modelo, as principais características do modelo, né, sem necessariamente se prenderem a ler todo o capítulo 9, já que
embora ele dê um embasamento importante para o restante da matéria, ou para toda a matéria que a gente está vendo aí, que vai se seguir, né, dentro da primeira lei da termodinâmica, mas eu acho que nesse momento o mais importante para vocês é entender esse vídeo e entender os destaques que eu coloquei também na plataforma, ok? Então, boa sorte, estudem, vejam e revejam o vídeo, né? E em breve a gente vai ter um pouco mais aí. Um abraço, até mais.